Olá, Olá, vamos dar vamos dar início. início a mais uma aula da GKPlan. Meu nome é Geiel Couto e nós queremos trazer como objetivo desta aula uma visão sistêmica do planejamento. Nós traremos hoje, nesta aula, alguns direcionadores que nos ajudarão no nosso processo de planejamento. Esses direcionadores, eles são princípios para que nós possamos estar tendo um excelente planejamento e, consequentemente, uma excelente execução. Planejamento, ele não diz respeito a decisões futuras, mas a implicações futuras de decisões do presente. Planejamento é a arte da antecipação. Eu costumo dizer que, para que nós possamos ter um excelente planejamento, nós precisamos trabalhar de forma bastante antecipativa. Não existe planejamento sem se antecipar. Se você pensa em planejar algum projeto, algum serviço, seja lá em qual for o segmento, seja de manutenção industrial, seja de obra civil ou um outro segmento, você tem que pensar sempre em se antecipar. Por isso que nós, planejadores, engenheiros de planejamento, profissionais da área de planejamento, precisamos ter sempre nossa mente focado de forma antecipativa. Eu costumo brincar e dizer que eu faço esse princípio do planejamento acontecer da igual forma que eu brinco com o meu filho de xadrez. Eu falo, papai, vamos jogar, mas visando 4 a 5 jogadas à frente. E assim ele fala, pô, é bastante difícil assim, mas eu digo para vocês, é realmente difícil você ter uma visão antecipativa para se antecipar aos fatos que virão. Porém, é muito importante isso acontecer, porque desta forma nós iríamos garantir a assertividade do nosso planejamento. Conhecendo um pouco o público, eu tenho certeza que você já planejou alguma coisa. Você já teve, com certeza, um planejamento de algum serviço em sua casa, no seu dia a dia. Você já planejou um aniversário, um almoço, um batizado, uma formatura. Nesse serviço que você planejou, você determinou um objetivo, que é muito importante a gente pensar no objetivo, qual é a nossa meta. Planejamento trabalha com metas, alcance de metas, avaliou os riscos. Todo e qualquer serviço, todo projeto tem riscos. A grande diferença é se esses riscos estão controlados ou não controlados. E nós precisamos entrar na execução de um determinado serviço com todos os riscos controlados. Realizou um orçamento, porque hoje a gente não faz nenhum tipo de serviço sem orçar. O custo é algo que é decisivo para que a gente possa executar algo, seja no nosso âmbito pessoal ou profissional. E criou um passo a passo, que nós chamamos de cronograma, cronologia dos acontecimentos. Desta forma, eu posso lhe dizer que você já possui os princípios de planejamento. Precisa agora das técnicas e das ferramentas. Você, com certeza, através da aula que vocês estão aqui assistindo, você vai adquirir um pouco desses princípios, dessas técnicas que nós estamos falando. E como nós dissemos na introdução, vamos falar aqui de alguns princípios de planejamento, alguns direcionadores.
O primeiro deles é nunca inicie um planejamento sem conhecer o escopo de serviço. É algo de extrema importância você que está a iniciar um planejamento, você entender, você compreender item a item de um escopo de serviço. Mas vamos lá. O que é um escopo de serviço? Escopo de serviço é o que você tem que fazer no fim. O produto final, o objetivo está no escopo de serviço. O escopo de serviço é o que você tem que fazer. Então, no escopo, você vai ter algo bastante macro, nada muito detalhado. Quem lhe dá esse escopo, fornece esse escopo, é o dono do serviço. Geralmente é o cliente, é o nosso cliente. E nós temos aqui um modelo de escopo de serviço que é o seguinte: manutenção e limpeza do FT 4502, limpeza e teste do P 9701, limpeza química nas linhas de 8 polegadas. Nós temos, dentro do escopo de serviço, também o regime de trabalho, que é como o nosso projeto irá operar. Se é no regime ADM, se é 2 turnos, 3 turnos, se vai rodar o serviço 24 horas. No escopo vem nos mostrando qual é o regime de trabalho, a data de início do nosso projeto e a duração do nosso projeto. Então, dentro do escopo de serviço, vem constando essas informações. E o que eu tenho que, primeiramente, garantir? Eu tenho que entendê-lo, eu tenho que sanar todas as dúvidas que eu tenha com relação ao escopo de serviço. Se você preciso for 5, 10 vezes questionar ao cliente, ao dono do serviço, o que é que ele quer dizer com aqueles itens do escopo de serviço, assim faça, porque você vai garantir que você está planejando algo correto, sem dúvidas do que o dono do serviço quer que você faça. Um segundo princípio é nunca inicie um detalhamento do projeto sem ir ao campo, ou seja, da sua mesa de trabalho. Isso é um erro clássico que nós podemos cometer, que vai assim muito de encontro aos princípios de planejamento. A este princípio específico, eu preciso ir ao campo, frente do serviço, conhecer o cenário e estabelecer o passo a passo da execução. Isso eu faço com acompanhamento do executante, o supervisor, o encarregado, aquela pessoa que vai estar no campo executando esse projeto. E nós temos aqui um modelo de detalhamento onde nos remete a um padrão de detalhamento que eu preciso para que eu possa estar iniciando o meu processo de planejamento. E aqui nós temos um detalhamento onde tem a descrição, que é o passo a passo do nosso serviço, cada serviço com seu detalhamento. Tem uma outra coluna que é duração de cada etapa, predecessora, que ela é a rede de relacionamento entre uma tarefa e outra. Nós costumamos dizer que aqui é a rede de relacionamento, ou seja, quem depende de quem vem antes, quem vem depois, e os recursos, que é cada recurso, mão de obra que você precisa para executar cada etapa do seu serviço. Então, o escopo de serviço, a gente vai ao campo, entende, verifica as interfaces e depois nós começamos a detalhar o serviço.
lá no campo, juntamente com o encarregado e supervisor. Um terceiro princípio é nunca desenvolva um planejamento, um detalhamento do serviço, sem verificar as interfaces entre as disciplinas envolvidas. Isso aqui é muito importante. Todas as partes envolvidas no projeto devem conhecer o escopo de serviço. As especialidades. O que é disciplina? São as especialidades das funções. Nós temos caldeiraria, mecânica, elétrica, instrumentação. Partindo para construção civil, temos pedreiro, carpinteiro, temos armadores, ajudantes. Então, todos precisam conhecer todo o processo do projeto do início ao fim. Não basta apenas ele conhecer o seu escopo de serviço, a sua parte, a sua especialidade. Ele precisa conhecer o todo, porque faz necessário ter o conhecimento pleno de toda a atividade a ser executada naquele projeto. O serviço, o projeto, ele só é concluído quando todas as especialidades são concluídas. Então, não tem como eu concluir o meu serviço, eu sou da especialidade de mecânica, e caldeiraria ou elétrica não concluir, ficar lá embaraçado com algum serviço, com algum problema, o projeto não concluiu. E, desta forma, você não pode dizer que concluiu o seu serviço, porque o seu colega de disciplina ainda não concluiu. Então, a gente precisa entender que esse princípio é muito importante. Nunca desenvolva um planejamento, um detalhamento de serviço sem verificar todas as interfaces entre as disciplinas envolvidas e que todas essas disciplinas envolvidas sejam conhecedoras de todas as fases do projeto. Um outro princípio é nunca inicie a execução de um projeto sem que todo o material que será aplicado na execução esteja em mão. Esse também é um princípio que nos leva a ter a alta produtividade na execução se nós seguirmos essas etapas que eu irei dizer. A primeira é, os materiais devem ser detalhados e requisitados de forma antecipada. Não tem como eu detalhar na hora da execução o serviço, o material daquele serviço. Não tem como eu requisitar ao almoxarifado, ao estoque, na hora do serviço. Tem que ser de forma antecipada. Os materiais também devem ser segregados por serviço. Com os materiais em mãos, de forma antecipada, eu vou separar, vou segregar por serviços para facilitar na hora da execução. E cada material deve passar pela inspeção do responsável. Nós encontramos, às vezes, algumas não conformidades com alguns materiais. E se o executante já fez essa inspeção antecipadamente, ele vai poder garantir que não terá surpresa na hora da aplicação daquele material no campo. Então, esse princípio ele vai nos remeter a uma alta produtividade na hora da execução. Bom, eu estou trazendo aqui agora um evento de manutenção, que é a baixa eficiência, baixa performance de uma bomba com tag aqui qualquer. Eu coloquei 4601. Então, eu vou aqui relacionar alguns passos, que é como no campo nós fazemos, para que traga para você aqui uma visão mais assim clara de um processo rápido de planejamento. Bom, o primeiro passo é ir ao campo, verificar o cenário. Então, não tem como eu, da minha mesa de trabalho, entender desta bomba 4601, quais são as interfaces, qual é o cenário que ela está inserida, se ela está em uma posição onde precisa de andaime para que eu possa chegar a ter esta bomba, se existe alguma
algum obstáculo para que eu possa remover, para que eu possa chegar até esta bomba. Então, eu preciso lá no campo entender, verificar o cenário que está inserido este evento. O segundo passo é iniciar o planejamento. Bom, neste iniciar o planejamento, a gente já passa para o terceiro passo, que é detalhar a manutenção. Então, lá no campo, nós vamos ver o apoio das interfaces, quais são as disciplinas que vão estar envolvidas neste evento de manutenção e vamos começar a levantar os materiais. Então, nós passamos pela essa etapa 3, que é uma etapa muito importante, que é quando nós nos cobrimos de tudo que nós precisamos para executar este serviço. Etapa 4, nós criamos um cronograma e a curva de avanço. Este cronograma ele é criado com base no detalhamento que nós fizemos, e neste cronograma nós estaremos lá estabelecendo os custos que nós iremos ter para executar este determinado serviço. E criamos uma curva de avanço, que é o principal indicador do planejamento, que é um gráfico de linhas onde nós temos o previsto e temos o realizado. O quinto passo, nós acompanhamos e controlamos a execução da manutenção. Então, tão importante quanto planejar é controlar o planejamento. Eu costumo dizer que, se você não controlar o seu planejamento do primeiro dia de execução, você vai perder todo o processo que você realizou de planejamento. Porque o planejamento ele precisa que nós venhamos implantá-lo na execução e controlá-lo, de forma que venha gerir a execução. Então, este aqui é 5 passos que eu mostrei aqui de forma bastante rápida, para que você possa entender um pouco como é um processo de um evento de manutenção. Bom, vamos partir agora para uma explanação sobre o SAP. O SAP é um sistema de gerenciamento de ativos. O SAP ele é um sistema que faz a gestão empresarial de uma organização, de uma fábrica. As principais grandes multinacionais, elas operam com o SAP. Através do SAP, eu consigo gerir um processo de fábrica do início ao fim, de lá da produção de um determinado produto até a parte do ensaque, que é quando você escoa o seu produto para fora, para o cliente. Passando pela manutenção, passando pela engenharia de confiabilidade, passando pela parte de materiais, de parte de até mesmo de recursos humanos, parte administrativa, tudo é gerido pelo SAP. Não existe um setor dentro da fábrica, da empresa, que tem o SAP como o sistema majoritário de gestão que não esteja dentro do SAP. Então, dentro do SAP, partindo para o planejamento, manutenção, nós temos uma etapa que é um instrumento importante que nós criamos no SAP para iniciar um processo de manutenção, que é a nota. A nota de serviço é uma notificação que você cria no SAP, lá no IW21, a transação que nós utilizamos para criar a nota, e nela a gente descreve qual é o problema que está acontecendo em um determinado equipamento. Nesse caso aqui, nós temos aqui uma tela, um print de uma nota de manutenção, e você pode ver que o SAP, eu vou fazer uma ligeira explanação aqui, na barra superior temos o menu, temos logo abaixo alguns botões de acesso rápido,
Neste campo em branco é onde nós colocamos as transações que nós utilizamos para acessar no SAP. Então, nós temos logo abaixo um local onde nós colocamos a descrição da nota, o tag, que é a localização. Tag é o nome do equipamento, né? Temos também notificador, quem foi que criou a nota, a data de criação, e logo abaixo temos o RBWS, que é uma junção, uma combinação, melhor falando, da probabilidade com a severidade, que vai me dar uma prioridade de execução. Então, quanto menor o número, maior a prioridade. Nós temos prioridade 1, 2, 3, 4, 5. Então, prioridade 1, em um dia. Eu só tenho um dia para executar. 2, uma semana. 3 meses. Assim, a gente eleva a quantidade de dias para executar, o prazo, com base na prioridade da nota. Nós temos, em seguida, depois que nós criamos a nota, o dono do serviço criou a nota, né? Nós temos a criação da ordem. A ordem é o instrumento que o planejamento utiliza para fazer o seu planejamento. Então, dentro da nota, da ordem de serviço, a gente vai colocar o nosso passo a passo, o detalhamento do nosso serviço, que é clicando aqui nesse campo operação, abre essa janela e nós temos aqui, raquetear a bomba. 2 profissionais, duração 4 horas, que vai nos dar um trabalho de 8 HH. Nós temos um outro aqui, recuperar selagem. Temos duração 16, com um profissional, HH 16. E desaquetear a bomba, 4, duração 2 profissionais, um HH de 8. Nós temos também a rede de relacionamento. Nós conseguimos, através do SAP, também interligar uma tarefa à outra, fechando, assim, nossa rede de relacionamento também no SAP, conforme a gente faz no Primavera, no Project. Nós interligamos uma tarefa à outra, e aí nós temos aqui uma rede de dependência de atividades. Bom, aqui é mais uma tela de ordem no SAP, com mais um detalhamento. É muito rápido essa aula, a explanação aqui é muito rápida, porque o objetivo aqui não é trazer detalhes de como fazer cada etapa dessa, mas é sim trazer uma visão sistêmica de como funciona o processo de planejamento. Vamos ter algo muito mais detalhado lá no nosso curso de 120 horas, que nós iremos ter, assim, os detalhes de como executar cada etapa dessa em cada software, em cada fase de planejamento. Vamos falar agora um pouco de Primavera. Primavera é um sistema de gerenciamento de portfólios, de projetos. O Primavera ele foi criado em 83, mas em 2008 foi comprado pela Oracle, e daí houve uma ascensão muito grande, um crescimento exponencial, onde as grandes empresas, as grandes fábricas utilizam o Primavera como o sistema de gerenciamento de projetos. Através do Primavera, a gente consegue fazer o gerenciamento dos nossos projetos. Nós nunca trabalhamos apenas com um único serviço. A gente só trabalha com vários serviços ao mesmo tempo, vários projetos. E, com isso, ele é um excelente software de planejamento para fazer o gerenciamento dos projetos. E, com ele, você também pode trabalhar com vários usuários ao mesmo tempo no mesmo projeto, sem precisar, por exemplo, pedir para um outro usuário fechar o projeto ou sair para que eu possa atualizar o mesmo projeto. Os dois podem estar trabalhando ao mesmo tempo, apenas tendo
logins de acesso distintos. Nós temos também uma base de dados própria no Primavera, que isso facilita, aumenta a segurança do mesmo. Bom, se você tenciona, você deseja trabalhar nesse setor de planejamento e está estudando, ou é engenheiro, ou é técnico, e quer ser um profissional de planejamento, você, no Primavera, um excelente suporte para que você possa desenvolver os seus projetos por meio dele. Bom, para que serve o Primavera? Ele serve para determinar quando deve começar um determinado projeto, quanto está previsto terminar, qual vai ser o custo do seu projeto, quantidade de recursos, nivelamento de recursos, e se o seu projeto está adiantado, atrasado em relação ao que foi planejado. E dentre muitas outras funcionalidades que o Primavera vai lhe fornecer, lhe garantir para que você possa desenvolver o seu projeto. Eu tenho aqui agora uma receita do bolo. Eu costumo dizer que para os meus alunos que se você seguir aqui este passo a passo, você vai garantir que o seu projeto esteja realizado. O primeiro passo é criação da EPS. EPS é onde o seu projeto vai estar armazenado. Eu costumo dizer que a EPS é o drive C da sua máquina, onde você tem ele, o local onde armazena os seus arquivos. Lá na Primavera, você vai ter a EPS, o local onde você vai armazenar os seus projetos. Dentro da EPS, você vai criar o projeto. O projeto é o seu cronograma, né? É o seu planejamento. Nós chamamos de projeto dentro do Primavera. Nós criamos o calendário, que é o regime de trabalho que o seu projeto vai operar. Nós criamos a WBS, que é a mesma coisa de EAP, Estrutura Analítica do Planejamento ou do Projeto, que é o esqueleto do seu projeto, o esqueleto do seu cronograma. Nós temos as atividades, que já é o passo a passo, o detalhe de como executar cada atividade, cada serviço. Então, dentro da WBS, que são os serviços, a gente vai criar as atividades, que são o como eu irei executar. A WBS é o que e a atividade é o como. E lá dentro de atividades, eu vou alocar os recursos. Então, seria o quem vai executar. Então, é os meus recursos. É o caldeireiro, é o mecânico, é o eletricista. Então, tudo dentro de alocação de recursos. Nós temos o nivelamento de recursos, que é lá que nós fazemos o nosso nivelamento e equalizamos as demandas de recursos dia a dia, sem que haja aqueles picos e vales de demanda de recurso, dificultando, assim, a mobilização da nossa mão de obra. E salvamos a linha de base, que é quando nós congelamos o nosso projeto. A linha de base, ele é um referencial para que eu possa segui-lo e fazer com que a gente tenha êxito na execução e no cumprimento do que foi planejado. E, por fim, nós visualizamos ou criamos a curva de avanço, que é o principal indicador de planejamento. Através da curva de avanço, a gente tem um visual em gráfico de linhas, onde temos a linha do previsto, a linha do realizado, e a gente consegue visualizar se estamos adiantado ou atrasado com relação ao planejado. Bom, aqui é um visual do Primavera. Depois de pronto, nós temos aqui essa parte central, que é o cronograma, parte lateral direita, que é o gráfico de barras de PERT, nosso gráfico de Gantt, e temos aqui a curva de avanço, que eu falei,
é um gráfico de linhas, onde tem um previsto e nós temos aqui o realizado. Bom, eu quero agora apresentar um curso que vai mudar a sua vida profissional. Se você tenciona, quer entrar na área de planejamento, o curso que nós oferecendo vai lhe capacitar. É um curso de técnicas de planejamento. Você não vai aprender a ser um operador de software, você vai aprender a ser um profissional de planejamento. Então, você não vai sair deste curso só operando o Primavera, o Prost, o SAP. Você vai sair com a visão de planejador, de engenheiro de planejamento, se for engenheiro, se for técnico de planejamento. Então, nós temos uma sistemática que tem dado certo, nós temos essa empresa GKplan desde 2009, com o advento da pandemia, há 1 ano e meio, nós trabalhamos nesse formato EAD, só que o nosso formato é um pouco diferenciado. Nós temos a aula online, nós não temos apenas videoaulas, nós temos o contato aluno-professor online uma vez por semana. Então, nós nos encontramos pelo aplicativo Zoom e lá nós temos a aula presencial, online, onde você tira todas as suas dúvidas. Bom, o curso está com uma promoção aí para essa turma do mês de junho, de R$ 997. Ele pode ser dividido no cartão, até 10 vezes sem juros. E, se você tiver interesse, nos procure. O nosso site é gkplanejamento.com.br. O nosso e-mail é contato@gkplanejamento.com.br. E o meu número de WhatsApp é 71-9280-3454. Eu espero poder contribuir muito para a sua formação nessa área de planejamento e será um prazer tremendo ter você como aluno dessa próxima turma que nós iremos iniciar no mês de junho. E se você não puder, no mês de junho, todo mês nós temos uma turma que vai poder lhe agregar, ou melhor, nós iremos poder recebê-lo nesta turma e assim você agregar um conhecimento ainda maior para a sua carreira profissional. Então, um abraço aí e espero também, nesta aula de hoje, ter aberto um pouco a sua mente com relação ao planejamento. Um abraço.